Então, voltando aqui, a gente agora vai falar de proporção. Então, a gente tem dois tipos de proporção. A primeira é a proporção direta, que está aqui. A segunda vai ser a proporção inversa. Proporção direta, você está muito mais acostumado a trabalhar, você vai resolver exercícios de porcentagem, às vezes de física, de química, usando a proporção direta. É aquela regrinha de 3 que você multiplica cruzado, mas ela tem uma ideia, uma definição. Proporção direta é quando você tem uma situação que, se a primeira grandeza aumentar, a segunda grandeza também tem que aumentar. Exemplo, quanto mais eu trabalho, maior é o meu salário. Então, se eu trabalhar o dobro de horas, espera-se que eu ganhe o dobro de salário. Então, a ideia é que se eu dobrar uma coisa, eu automaticamente dobro a outra também. Então, proporção direta. Se a primeira aumentar, a segunda tem que aumentar da mesma forma. Se uma duplica, a outra duplica. Se uma triplica, a outra triplica. Da mesma maneira, pode ser uma diminuição. Se uma é reduzida pela metade, a outra vai ser reduzida pela metade também. Então, lembra disso. Se a primeira grandeza aumentar, a segunda também vai ter que aumentar. Como é que você resolvia os exercícios de proporção direta? Você montava sempre aquela regrinha de 3. Então, você ia lá e colocava A está para B, assim como C está para D. E como é que você resolvia essa regrinha de 3? A gente resolvia multiplicando em cruz. Então, fazia aqui A vezes D igual a B vezes C. Fica meio estranho falando com letra, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, exemplo aqui. Com 12 litros de combustível, um automóvel percorre 180 quilômetros. Qual a distância que ele percorrerá com 40 litros? Então, um probleminha simplesinho, de cotidiano, etc. Vou montar a regrinha de 3. Para montar a regra de 3, você precisa lembrar sempre de colocar as coisas agrupadas. Como assim? Eu vou montar aqui distância, que é a minha primeira grandeza. Quem é a segunda grandeza? Consumo. E agora eu posso fazer uma perguntinha interessante. É direto? A resposta é sim. Por que é direto? Se eu aumentar a distância, eu vou precisar de mais litros de combustível. Então, é uma proporção direta. Por ser uma proporção direta, então a gente pode resolver multiplicando em cruz. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar os valores. Então, com 12 litros é consumo. Qual é a distância percorrida? 180 quilômetros. Aí, o que ele está me perguntando? Qual distância percorrerá? Não sei qual é essa distância, posso chamar de X. Com quantos litros? Com 40 litros. Então, na hora de montar minha regrinha de 3, eu preciso tomar cuidado de colocar a distância tudo junto e colocar o consumo tudo juntinho também. Então, se eu aumentar a distância, eu vou aumentar o consumo. Se eu aumentar o consumo, eu vou aumentar a distância. A proporção é direta. Se é uma proporção direta, eu posso multiplicar cruzado. Como é que fica a minha equação? X vezes 12, 12x, igual 40 vezes 180. 40 vezes 180 é 7.200. Então, 12x dá 7.200. Se eu dividir tudo por 12, o meu x vai ser 600 quilômetros. Isso significa, então, que com 40 litros de combustível, esse automóvel consegue percorrer uma distância de 600 quilômetros. Então, essa é a ideia da proporção direta. Proporção direta, se uma coisa está aumentando, no caso aqui a gente colocou o consumo, eu aumentei o consumo, automaticamente a distância percorrida vai aumentar também. Beleza?